O nosso Deus faz grandes coisas porque Ele é o Deus grande acima de todos os deuses, amém? Tem feito na minha vida, tem feito na sua vida, amém? E vai fazer aquilo que você espera que Ele faça, desde que o que você espera que Ele faça seja de acordo com a boa vontade dEle. A Bíblia diz, presta atenção nessa expressão que eu sempre digo, a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Podem se assentar, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma palavra fruto, claro, daquilo que é a minha leitura da Bíblia, a reflexão da palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia toda? Tem lido? Ler a Bíblia é uma coisa extraordinária. Eu gosto de ler, leio muitos livros, mas a Bíblia é extraordinária. Então, lendo a Bíblia, já há algum tempo atrás, me deparei lá com aquele episódio de Babel. Quem aqui conhece a história da Torre de Babel? Todos nós conhecemos porque é uma história icônica, né? Uma história Babel, a história de Jonas, a história de Jó. Existem histórias na Bíblia que são assim bem marcantes. E aí, lendo a história da Torre de Babel, que está logo no início da Bíblia, capítulo 11 de Gênesis, naquele momento me chamou a atenção e eu fiz um link no Novo Testamento com Pentecoste. Não tem nada a ver, a princípio, um Babel com Pentecoste. Tem nada a ver. Babel, enquanto construção de uma torre, está no Velho Testamento. Pentecoste está no Novo Testamento. O que tem em comum é que tem línguas, tem ali um idioma, tem uma compreensão e uma incompreensão. Aí na minha mente veio assim, Babel de um lado, Pentecostes de outro. E eu pensei o seguinte, que posição que eu ocupo aqui? Eu, Babel ou Pentecoste? Aí eu pensei assim, que posição como igreja nós ocupamos? Babel ou Pentecoste? Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 11, depois Atos capítulo 2. E aí, com a graça do Senhor, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, vamos tirar aqui algumas lições. Gênesis capítulo de número 11, se você quiser acompanhar, assim pode fazer, senão eu farei a leitura e você acompanhe então a leitura. Você que está em casa também, que nos dá a alegria de estar aqui conosco, fique atento aí para poder participar. Gênesis capítulo 11 diz assim, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Atos capítulo de número 2, Atos capítulo de número 2, diz assim
a palavra de Deus. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só um parênteses aqui, onde é que eles estavam reunidos? No cenáculo. Você pode observar isso lá no capítulo 1, tá? Estavam em oração. Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu falar aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Que Deus abençoe a leitura da palavra. Valeria a pena e vale a pena dar sequência na leitura de todo esse texto, porque aí nós vamos observar o que veio de resultado disso. Então, o que nós vamos observar que há, de certo modo, em comum entre Babel e Pentecostes é essa questão das línguas, tá? Porque em Babel é o surgimento do povo, é o povo se espalhando, é o povo então dominando determinados territórios e se constituindo enquanto sociedade, formando então uma cidade. O relato da história de Babel aparece no início da história de Gênesis. Gênesis, que é o começo, no início do relato bíblico. O relato da história de Pentecostes aparece no início da história da igreja. No início, lá em Gênesis, Babel aparece como fator de dispersão. Em Pentecostes, aparece então enquanto um fator de união. Esses episódios marcaram dois tempos distintos. Babel marca um tempo onde há um crescimento do pecado. Quando nós olhamos para os dias atuais, e nós falamos que tem muito pecado, e tem muito pecado, tem muita barbaridade, tem muita coisa, mas prestemos bem atenção, tem muito pecado entre os incrédulos e tem muito pecado entre os crédulos. Tem muito pecado entre os crédulos, entre os crentes, entendeu? Tem muita vida dúbia, vida, né, que é uma vida que não é nem lá nem cá. Eu não estou dizendo que nós sejamos pessoas corretas em tudo, mas tem duplicidade de vida e isso não agrada a Deus. E aí, quando nós vamos observar lá em Atos, que nós vamos ver é o início de uma história para a redenção do pecado, para que o homem não viva mais sobre o domínio do pecado. O que é pecado? O que é pecado? Nós vivemos num tempo em que as palavras estão perdendo o seu sentido, elas estão perdendo o seu significado. Já não se faz mais o uso de um dicionário como se fazia antigamente. E nós precisamos estar atentos a isso, porque palavras têm sentido, palavras têm significado, e palavras, elas estruturam a nossa mente. Quando a Bíblia fala, no Novo Testamento,
que nós temos que levar, Paulo fala, cativo todo pensamento por obediência a Cristo, do que ele está falando? O que é pensamento? Como é que se forma um pensamento? Pensamento é formado por palavras. Palavras são conceitos. Conceitos, uma vez cristalizados, eles tendem a criar fortalezas. Então é a pessoa que fala assim, eu aprendi assim, eu tomei conhecimento assim, eu fui criado nessa religião assim, então eu tenho um conceito. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque no mundo em que todos nós sofremos, de certo modo, de labirinto, porque está tudo mudando um tanto, que a gente fica meio zonzo, né? Meio zonzo assim. Nós precisamos definir palavras. Qual é o sentido desta palavra? Palavras estão sendo desgastadas. Palavras estão sendo jogadas de lado. Por exemplo, até a palavra que nós usamos, Deus, é uma palavra desgastada, certo? Tem sido socialmente uma palavra desgastada. Deus é aquilo ali, Deus é aquilo ali, Deus é aquilo ali, Deus. E perde-se um pouco da essência do que isso significa. Família, o que é família? O que é família? Qual é o conceito bíblico de família? Nós precisamos resgatar palavras, sentido de palavras, ok? Porque as palavras, elas interferem literalmente na nossa vida, porque elas criam os nossos conceitos e elas colocam determinadas práticas. Então, Babel, todos falavam a mesma língua. Todos falavam a mesma língua. O relato bíblico diz assim. E eles, chegando àquela região, para poderem construir uma cidade, falando a mesma língua, tiveram o intento que pudesse então construir uma cidade e que essa cidade tivesse um totem, tivesse uma coluna, tivesse uma torre que pudesse então tocar os céus. A compreensão é a seguinte, né? Essa é uma compreensão antropológica, sociológica. Todos os povos, ao seu modo, à sua maneira, vão constituir os seus deuses. Vão constituir os seus deuses, todos eles. Então, em Babel, que a gente vai observar que eles estão lá construindo um totem, uma torre para referenciar um tipo de crença. O que isso significa? Significa que todos nós somos seres espirituais. Todo homem é ser espiritual. Aquele que por vezes tende a ignorar isso, ele é um ser espiritual. Quando chega na hora do aperto, ele quer saber de Deus e usam várias maneiras para poder então ter acesso a Deus. Biblicamente falando, nós sabemos que o acesso ao Senhor se dá através de Jesus Cristo, ok? De Jesus Cristo. Chegamos a partir ao contato do Senhor de Jesus Cristo. E o autor de Hebreus fala que devemos assim proceder com autoridade, com determinação, chegar com ousadia perante a presença do Senhor, a partir do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em Babel todos falavam uma língua, intentaram fazer então uma cidade, começaram a construir e construir um totem, como que a divindade dando respaldo, dando proteção para eles. Engano, como muitos hoje vivem no espírito de engano, certo? De que essa representação, de que isso vai poder dar para eles determinada proteção. São os símbolozinhos, são os cordõezinhos, são os laçozinhos, são os colarezinhos, são os símbolos que falam, eu tenho isso aqui e vai dar proteção. Como também a Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia, isso, e abre a Bíblia assim, ó, na frente do carro, como se aquilo impedisse do carro ser roubado. Eu já falei para os irmãos que eu tinha uma Brasília amarela, eu tinha uma Bíblia pequenininha, que eu gostava muito dela. Hoje ela não me faria não teria muita utilidade, porque para enxergar aquela letrinha era muito complicado, né? Mas eu usava muito. É aquela quando ia em especial em ocasiões de funeral. E aí o ladrão roubou, foi um furto a minha Brasília. Eu fiquei muito chateado porque ele furtou a minha Brasília, mas eu confesso que eu fiquei mais chateado porque ele levou a minha Bíblia. Eu falei, ele cara poderia ter deixado na calçada a minha Bíblia, leva o carro, deixa a minha Bíblia, tá? Então, usam alguns no carro
Alguns colocam o Salmo 91, falaram assim para mim: pastor, eu abro o Salmo 91 e coloco na soleira da janela. Certo? Então tá certo, se o ladrão chegar para roubar, ele pode ler e se converter, não é? E pode servir para isso. Então, são esses símbolos que são usados como representação, que dão esta imagem de que você tem proteção. A proteção nos é dada pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, pela nossa comunhão com o Senhor Jesus. E tentaram então construir, assim o fizeram. Mas Deus, observando então este intento e vendo que não era correto, Ele fala: desçamos e façamos. Mais uma vez aqui, nós encontramos uma evidência de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, falou: façamos o homem. Então aqui, desçamos e confundamos, tá? E assim desceu, e Deus confundiu, e a partir daquele momento, eles agora passaram a falar diversas línguas. Então, em falando diversas línguas, falava assim: me passa o cimento. E aí, na questão de passar o cimento, passava o tijolo. Me passa o tijolo, passava o ferro. E era uma confusão só. Então, em Babel, a marca é da confusão. Uma confusão, porque houve uma divisão de línguas, ninguém mais pôde se entender, e ali então a obra foi parada. Em Pentecostes aconteceu justamente o contrário. Justamente o contrário. Ali na festa da Páscoa, que é Pentecostes, e tinham pessoas de diversas regiões, diversos idiomas, e diz o texto bíblico que eles estavam reunidos. E o texto fala que eles estavam orando. Se nós observarmos bem a leitura do primeiro capítulo de Atos, observaremos que em Atos capítulo de número 1, versículo 8, Jesus fala: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Jesus não falou para eles ficarem reunidos em oração. Agora eu te pergunto: é possível ter poder sem oração? Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Eu pergunto: é possível ter poder sem oração? Nós precisamos orar mais, para que tenhamos mais poder que vem do alto. Precisamos ler mais a Bíblia, todos nós. E eles ali então ficaram reunidos. E em ficando reunidos, diz o texto bíblico que de repente a casa se encheu então de um vento que sopra e línguas são distribuídas. Em Babel, a língua dispersa as pessoas, né? Distancia as pessoas. Em Pentecostes, a língua aproxima as pessoas, porque de diversas nações começam então a observar de que agora eles falavam o mesmo idioma, ou seja, falavam lá e todos eles entenderam. Em Pentecostes, em Babel tem uma separação, em Pentecostes tem uma comunhão, porque a multidão está dispersa e quando os discípulos começam a falar, eles começam a se aglomerar, porque eles começam a falar: o que é isso? Que fenômeno é isso? O que é que está acontecendo? Desta maneira, então, Babel afastou as pessoas e Pentecostes aproximou as pessoas. Aí vamos começar a fazer algumas comparações. Vamos então pensar assim: Babel e Pentecostes. Como igreja, nós estamos mais para Babel ou estamos mais para Pentecostes? Nós estamos mais para uma posição de aproximar pessoas ou nós estamos numa posição de distanciar pessoas? Vamos pensar nisso. No mundo tão marcado pelo individualismo, não é? Nós estamos sendo pessoas gregárias que abrem espaço para poder então ter esta comunhão, usufruir desta comunhão, por mais que essa comunhão por vezes nos incomode, no sentido de que nós somos diferentes. Então essa comunhão, o outro pode falar uma coisa que você não goste, ele pode tratar você de uma maneira que você não aprecia, mas aquilo que o outro trata você, você também trata o outro, porque todos nós temos lá nossas limitações, dificuldades, né? Temos nossa cultura. Às vezes tem pessoas que falam alto e é normal, mas para quem está acostumado a falar baixo, falar alto é agressivo. Está falando alto comigo porque o cara está acostumado a falar alto, ele foi criado num ambiente que fala alto, mas o outro pode tomar isso que ele está me agredindo, está entendendo?
Então, são aspectos que nós precisamos pensar. E por isso que eu trago para que nós aqui possamos refletir. Nós estamos mais para Babel ou para Pentecoste? No episódio de Babel, os homens queriam chegar até Deus pela força, no braço, na intelectualidade, na sabedoria, na motivação vaidosa e na presunção. Em Pentecoste, a aproximação se dá de modo natural, é Deus que visita a eles que estavam em oração. Então vamos lá. O que nós fazemos para Deus? Prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção nisso. Todos nós. Os líderes em especial. O que nós fazemos para Deus? É movido pela vaidade? É presunção? É um segmento meu? Ou fazemos por outro tipo de motivação? Preste bem atenção nisso. O que nós fazemos por conta de quê? É para servir ao Senhor, é gratidão ao Senhor, é na dependência do Senhor ou é na intelectualidade. Nenhum problema no aspecto da intelectualidade. Nenhum problema. Uma ocasião, um irmão falou assim para mim: eu não gosto da sua mensagem, porque o senhor despreza a questão da intelectualidade, da ciência, digamos. Cara, eu não sou nenhum cientista, mas eu estudei um bom pedaço da minha vida, então nunca vou desprezar. Mas esse pedaço pequeno de estudo nunca me levará a uma presunção de achar que por A mais B eu posso fazer a obra de Deus, porque eu não posso fazer a obra de Deus por A mais B. Eu só posso fazer a obra de Deus na dependência de Deus. Você só pode agir na dependência de Deus. Tem liberdade para agir diferente. Você pode, entre Nínive e Tarsis, você pode escolher Tarsis. Pode escolher Tarsis. Escolha. Mas você não pode escolher as consequências de ter escolhido Tarsis. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Porque Nínive e Tarsis são aquelas duas cidades que Deus chamou. Vamos lá então, para quem aqui, recapitulando. Deus chamou Jonas para ir para Nínive. Para onde é que Jonas foi? Para Tarsis. Por que Jonas foi para Tarsis? Porque ele não queria ir para o lugar que Deus estava chamando. Por que lugar que Deus estava chamando? Na compreensão dele, por razões humanamente compreensíveis, era um povo que espoliava, que violentava, que matava aqueles que eram do seu povo, e ele não queria ir para lá. Ele tinha um sentimento de raiva com esse povo. E quando Deus chamou ele para ir para lá, chamou até para ajudá-lo a trabalhar esse sentimento. Deus, quando nos coloca por vezes frente a algumas situações e umas pessoas, é até para trabalhar esse sentimento. Deus não usa a gente como boneco. Deus não nos usa como voodoo. Deus nos usa como pessoas. E quando Deus me chamou para ser pastor, por mais que no início eu não quisesse ser pastor, Ele me chamou, não é, por uma perspectiva de poder atuar no trabalho dele, mas em atuando nesse trabalho, de poder ser abençoado. E como que eu cresço? Como que eu tenho crescido? Com todas as situações, com todas as experiências, com tantas coisas, como que eu tenho crescido, me tornado, penso, melhor. Então Deus tem essa didática. Quando Deus chamou Moisés para poder liderar o povo, Ele até queria tratar a gagueira de Moisés. Mas Moisés não creu nisso, ficou gago o tempo todo. Então, Deus sempre une as coisas e não trata a gente assim como uma coisa. Então, nós temos o direito de podermos escolher Nínive ou Tarsis. Aí Jonas escolheu ir para Tarsis, o contrário de Nínive. Mas nós não temos o direito de escolher as consequências de nossas escolhas. Por quê? Porque indo ele para Tarsis, o que aconteceu? O mar se agitou, não é? Teve aquela coisa toda, ele foi lançado no mar, ele passou por experiências, tudo bem, aprendeu? Aprendeu, mas poderia não ter passado. Poderia não ter passado. Então, a questão é o que está como sendo motivação no nosso coração. A gente não faz a obra de Deus ignorando os aspectos que são dados, ignorando
né, o conhecimento, tudo, mas nós não fazemos na base disso. Ninguém convence uma pessoa. Ninguém tem essa capacidade de poder convencer uma pessoa. Quem faz isso é o Espírito Santo. E ninguém consegue fazer isso por argumento. Você quer evangelizar uma pessoa, não tente fazer isso pelo argumento. Se você tentar fazer isso pelo argumento, você vai afastar. Não é? Você vai ter essa questão de que não vai ficar, essa pessoa não vai querer saber de você. Então, se você quer evangelizar esta pessoa, evangelize pela vida, evangelize pela amizade. Você pode não concordar com ela, pode não gostar dela, ela pode ser feiticeira, ela pode ser, sei lá, tantas coisas. Problema. Você não vai concordar com o que ela faz, Deus vai te dar sabedoria para poder sair daquelas ciladas, mas trate, deixe que elas vejam alguma coisa de diferente em vocês, e que elas perguntem para vocês, e que Deus te dê clareza. Agora está na hora de falar, agora você pode falar, né? Essa autoridade, esse discernimento que vem então do Senhor Jesus. Pois bem, então a questão é essa: Babel é construída na força do homem, e a divisão, Pentecoste é uma ação de Deus e alma unida. Babel dividiu, Pentecostes uniu. Quando nós na igreja, de maneira equivocada ou propositada, agimos naquilo que é nossa opinião, naquilo que eu entendo que é meu, que eu quero levar na marra, eu causo divisão. As pessoas tomam partido. Agora, quando eu sou movido pelo Espírito de Deus, eu vejo que o que está em prioridade é o Senhor Deus, é a obra de Deus, e aí tem união. Então, irmãos, que nós possamos ter mais Pentecostes e menos Babel, mais união e menos divisão. Não que nós temos isso. Mas eu trago essa palavra, não é porque está acontecendo alguma coisa. Eu não sei se está, mas é porque Deus colocou no meu coração. Essa é uma realidade. A igreja evangélica no Brasil, não levando isso para uma questão de ser uma regra geral, mas é uma igreja dividida. É uma igreja dividida. É uma igreja, por vezes, mais para Babel do que para Pentecoste. Porque está cada um querendo buscar o que é da sua porção, o que é do seu pedaço, né? Do que é aquilo que eu sou melhor por causa disso ou por causa daquilo. É mais Babel do que Pentecoste. Isso não é igreja de Cristo. Pode ser igreja do pastor, do bispo, do apóstolo, do pai apóstolo, mas não é do Senhor Jesus, não é? Babel separou, Pentecoste aproximou, não é? Babel, quando mandou as línguas, separou. Pentecoste aproximou. Babel gerou confusão, Pentecoste gerou comunhão. Gerou comunhão. Vamos aqui estar juntos. Observe que no final do capítulo 2 diz que no meio daquela multidão, era muita gente, todos tinham a mesma maneira de pensar. Você quer ver uma coisa onde tiver 2, 3 pessoas, já tem 3 cabeças ou 2 cabeças, já tem pega para capar. E a gente vive hoje um momento social no Brasil e no mundo, onde há um desrespeito às formas de pensamento. Nós estamos perdendo a capacidade civilizada de poder pensar, de poder expressar pensamento e de ter respeito pelo pensamento do outro. Você pode discordar, mas respeita o que o outro está falando, entendeu? E argumenta. Esse desrespeito tem levado o quê? É o que nós temos visto: polarização, brigas, confusão. Se nós, no aspecto geral, vivemos na mesma sociedade, e por vivermos na mesma sociedade, o que afeta um vai afetar a todos. Então o que nós temos que buscar é o que a Bíblia fala, que Paulo fala: orar pelos reis, orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida sossegada.
Então, Babel gera confusão, Pentecostes gera comunhão. Confusão também no que diz respeito aos aspectos doutrinários. Hoje isso não tem muito mais. Antigamente tinha uma década de 70, muita questão de doutrina. Numa igreja batista, por exemplo, falar um amém já poderia ser fato de levar para tirar de ser igreja batista. Umas bobeiras, né? Mas existe confusão quando se muda uma coisa. A igreja luterana é uma história, não sei se é verdade, mas eu ouvi de um colega pastor falando que um pastor luterano falou isso. A igreja luterana é uma igreja muito conservadora, muito tradicional, né? Então tudo assim, tipo, toda aquela mobília, se está aqui, fica aqui, daqui não tira, daqui não toca. E a gente até em algum tempo tinha aquele pensamento de que isso aqui é santo, isso aqui não é santo. Isso é um material usado para essa finalidade, que a gente não vai ficar arrastando para lá e para cá, porque vai desmontar, vai quebrar, certo? O microfone é usado, essas coisas são usadas. Mas aí, se às vezes então mexe uma coisa de um lugar para o outro, altera, já dá uma confusão. Aí o pastor presbiteriano falou o seguinte: quando a gente quer mudar na igreja um piano de um lugar para o outro, sabe como é que faz? Toda semana a gente empurra 1 centímetro. Empurra 1 centímetro. Aí daqui a pouco está do outro lado e ninguém deu nota. Entendeu? Então, a questão por vezes que por algumas poucas coisas se gera confusão, porque se gera opinião, se gera partidos. Em Babel a obra parou. A obra ficou inacabada. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, é fato. É fato. Mas nós temos que ter a compreensão de que é a igreja de Cristo. E que nem toda a igreja é de Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A igreja de Cristo, a porta do inferno não tem contra ela. Agora a igreja que não é de Cristo, o inferno está dentro dela. Pecado está dentro dela. Aquilo que fala do mundo está dentro dela. Então nós temos que ter compreensão. Que igreja que nós queremos ser? Em Babel a obra parou. No Pentecostes a obra proliferou, se expandiu. E ainda continua em expansão. Não é maravilhoso isso? Ainda hoje a obra, a igreja continua em expansão. Irmãos crentes que saem por aí pregando o evangelho, que vão abençoando, que vão crescendo, coisa maravilhosa. E aí pode ser que alguns estejam fazendo isso de uma maneira que não seja de boa mente, e falaram para Paulo: estão fazendo dessa maneira, disso que não é de boa mente. Ele fala: pouco importa se é de boa mente ou não, o que importa é que vai resultar em salvação. Entendeu? E aí cada um vai dar conta de perante Deus. Não adianta chegar lá e colocar: porque o pastor Ailton, você vai dar conta de você. Muito embora eu seja o seu pastor hoje, mas você vai dar conta de você, certo? Então isso é um aspecto que nós temos. Colocando esses episódios lado a lado, eu suscito a seguinte questão: o que nós queremos ser? Ou o que nós estamos sendo? Nós estamos mais para Babel ou estamos mais para Pentecostes? Nós estamos mais para segmentos e guetos ou nós estamos mais para comunhão, tudo em comum, onde nós somos um povo só? Por vezes, eu sei que alguns irmãos têm uma compreensão equivocada ao meu respeito. Porque o pastor é ditador, porque o pastor ditador é forte, né? É controlador. Mas se não tem alguém que afunila, vira bagunça. Imagine os irmãos. E hoje eu marquei a data das reuniões de planejamento para o ano que vem. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos líderes da igreja, com a criatividade que todo mundo tem, o trabalho que todo mundo faz. Agora imagina vocês, se um trabalha para lá, outro trabalha para lá, outro trabalha para cá, vão marcar reuniões no mesmo horário, no mesmo lugar, vai ter conflito. Imagina se marca tudo na mesma ocasião, vai ter problema de quê? De dinheiro.
porque vai ter dinheiro para lá, dinheiro para cá. Então, presta atenção, quem lidera crianças não pode pensar só em crianças, tem que pensar no trabalho com crianças que deságua na igreja. Quem lidera os jovens não pode pensar só em jovens, tem que pensar na liderança de jovens que trabalha na igreja. Quem trabalha com mulheres não pode pensar só em mulheres, tem que pensar no trabalho de mulheres que deságua na igreja. E tem que entender, biblicamente, que tem uma pessoa, que tem um pastor, que tem a responsabilidade de não é falar o que você vai fazer ou o que você não vai fazer, mas é de junto com você ordenar esse negócio. Entendeu? De junto poder ordenar e poder falar, isso aqui sim, isso aqui não. Eu tenho uma facilidade grande de falar não, né? De poder falar. E não tenho problema, por vezes, de poder falar. E se eu tenho convicção no coração, eu falo não. Gostou, ótimo. Não gostou, lamento. Simples assim, né? Eu não estou falando isso. Esse sermão não é de carapuça. Não é. Louvado seja Deus pela equipe que nós temos. Eu estou falando o que Deus está colocando no meu coração. Ok? Então, a partir dessas considerações, Babel ou Pentecoste, vamos lá, para podermos fazer algumas distinções. A grande diferença entre Babel e Pentecoste é a motivação do coração. Você faz o que faz movido por quê? Qual é a motivação do teu coração? O que te motiva? O que está dentro do teu coração? Em Babel, a motivação era poder construir uma cidade, ter um grande totem, para que eles pudessem ser admirados e respeitados. O que você faz para ser admirado? O que você faz para ser respeitado? O que você faz, né, por questão de interesses que sejam meramente pessoais? Tomemos o exemplo do Senhor Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, chegando à forma de servo. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo e tomou a forma de servo. O servo tem 2 direitos. Primeiro direito do servo, não ter direito nenhum. Segundo direito do servo, não reclamar do direito que ele tem. Nós somos assim, servos do Senhor. O nosso direito é servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, independente de qualquer outra situação. E Jesus deu exemplo disso. Jesus deu exemplo dessa maneira. Então, qual é a motivação do coração? O que move o coração? O que movimenta o coração? Nós nos congregamos aqui nesta manhã, você está conosco na internet, por que motivação? Tem gente que se reúne com a motivação de que eu quero uma bênção do Senhor. Mas não necessariamente você precisa se reunir para ter bênção do Senhor, porque Deus abençoa. Tem gente que dá dízimo porque quer ser abençoado, multiplicado. Não é carteira de bolsa de valores. Então eu dou dízimo por gratidão ao Senhor, não é para poder. Muito embora isso venha como bênção, porque a bênção é a obediência. Entendem? Se nós lermos lá em Deuteronômio, capítulo 28, está claro a relação. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados nisso. Se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados nisso. Então a questão está nesse aspecto da obediência. Não é pela motivação, não podemos fazer pela motivação errada. Às vezes, eu até como pastor exagero, de poder falar, meus irmãos, precisamos contribuir para isso. Primeiro que é a minha função poder falar, como a questão do projeto que está aí à frente, que a gente vai tomando, tem reuniões essa semana, vai levantando, e vai chegar um momento em que eu vou reunir a diretoria, farei isso agora terça-feira, vou reunir a diretoria, vou reunir os líderes e falar, irmãos, o negócio é esse. E nós, a partir, primeiramente, se os líderes acharem ok, aí nós vamos levar para a igreja. Irmãos, o negócio é esse. Se a igreja achar ok, nós vamos para o objetivo. Não tem um objetivo grande que seja maior do que o nosso Deus.
Depende do que está no nosso coração. Então, se nós entendemos que Deus tem colocado algo no nosso coração, por exemplo, essa área aí à frente, e que isso é para a glória do nome dEle, não tem valor que seja alto que a gente não possa pagar. Concorda comigo? Porque Deus vai dar recurso. Deus providencia recurso. Ele faz com que pessoas que a gente não conheça possam ofertar, mas não vai fazer isso se você não ofertar. Pois bem, qual é a motivação? Eu sirvo na introdução por que motivação? Serve no som por que motivação? Está na iluminação por que motivação? Está no louvor por que motivação? Você faz o que faz por que motivação? Porque quando a motivação é equivocada, as pessoas podem ter um estranhamento e falar assim, vou deixar porque fulano me tratou assim. Então a motivação está errada. E eu, no decorrer desses anos, vez por outro, me deparo com essa situação, pastor, não quero mais trabalhar, porque o fulano fez isso, fez aquilo. Então, a motivação está errada. A motivação não é ele, a motivação é as pessoas. Se você não me der um tapinha nas costas, eu paro de fazer. Tudo bem que a gente precisa do reforço. A Bíblia fala sobre isso, né? Se você viu o irmão, parabeniza o irmão. O irmão de introdução, Deus abençoe vocês. Irmão do som, Deus abençoe. Parabeniza os irmãos. A Bíblia fala quem honra, honra. Mas quem faz, não faz para poder ficar recebendo esse tipo de coisa. Os irmãos estão entendendo? Segunda coisa, a diferença entre Babel e Pentecoste é o seguinte: o que nós estamos fazendo? Fazemos movidos pelo Espírito Santo de Deus ou fazemos movidos pela carne? Em Pentecoste, vamos falar para depois voltar para Babel. Em Pentecoste, o Espírito veio e soprou. Deus enviou o Espírito e soprou. Então eles passaram a fazer movidos pelo Espírito Santo de Deus. Em Babel, eles fizeram no espírito do homem, da carne. Então a segunda coisa é o seguinte: é unção ou é sem unção? E aí eu lembro, se vocês lembram também, do pastor Robert Lai, aquele que veio pregar na igreja, que tinha aquele jeitinho de Papai Noel, gente boa demais, que sobre a unção, ele falou o seguinte: preste bem atenção na palavra unção, porque a palavra unção, e ele fala, a palavra unção não significa que uns são e outros não são. Então, ele tem a unção, você também tem a unção. Você pode não estar usando a unção, você pode não estar, sabe, mas não é questão dele. Virgínia, mulher de Deus, aí olha, ela tem unção, mas você também tem unção. Ivonete, ontem eu fui pregar na PIB lá de Vista Alegre, tem um sobrinho seu lá, me mandou uma lembrança para você. Ivonete tem unção, trabalha, outro não tem? Unção dada para todos, a unção desce sobre todos, ela não vem para um segmento, não vem para outro segmento. Agora que uns usam da unção e outros não usam da unção. Uns agem na unção de Deus e outros agem na carne em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Usa o nome de Deus em vão. Então, esta é uma outra diferença que deve nos levar a pensar, como se fosse num barômetro, sei lá, um relógio, não é? Nós estamos mais para Babel ou para Pentecoste? Porque nós estamos fazendo movidos pela carne, movidos para poder projetar o nosso eu, movido para poder ser reconhecido. Então, para poder, né? Agora as igrejas têm nome de pastor. É movido, ou você faz por Deus? Você trabalha porque você quer alcançar uma coisa diferente? Ou você está servindo ao Senhor e está colocado nas mãos dele? Isso é uma coisa importante. Não sei o que os irmãos pensam sobre isso. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele falou o seguinte: porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Os irmãos entenderam? Eu vou repetir. 2 Coríntios 4:7, Paulo fala assim:
Porém nós, que temos esse tesouro espiritual, qual é o tesouro espiritual? É Jesus, é o Espírito Santo dentro da gente. Nós que temos esse tesouro espiritual, somos potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Eu e você somos de barro. A glória é sempre dele. Coral cantou de maneira esplendorosa. A glória não é do irmão Leônidas, é do Senhor Deus. Se o Leônidas sai, Deus coloca outro no lugar dele. Se eu saio, Deus coloca outro no meu lugar. Se você sai, Deus coloca outro no seu lugar. A obra é dele, não é da gente. Agora, você ficou feliz, varão? A alegria é sua. Eu fico feliz, a alegria é nossa, irmãos. Mas a glória é sempre dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por fim, a diferença entre Babel e Pentecoste, aí já coloquei, mas vou repetir, é a unção enquanto símbolo da nossa dependência de Deus, não é? E não a nossa pretensão de fazer algo para Deus na soberba e na vaidade. Irmãos queridos e amados, o que havia de diferente na igreja do primeiro século, que fez com que essa igreja crescesse de maneira extraordinária? O que havia? Havia a unção de Deus. Havia a ação do Espírito Santo de Deus. A acomodação minha e sua, seja da igreja, demonstra a ausência da unção que Deus tem e que nós não estamos tomando. Porque é na unção que a gente faz. É na unção de Deus que nós estamos prontos para viver para Deus. Paulo fala assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, quanto que cumpra a carreira do Senhor. Paulo tinha tudo, gente. Era reconhecido, com certeza tinha propriedade, tinha tudo. Ele falou: eu considero tudo como esterco, e eu não vou dar sinônimo para esterco, porque você sabe o que é. Eu considero tudo como esterco, por obediência a Cristo. Parece que hoje o esterco está tendo muito valor. Porque a obra de Deus, em alguns casos, fica em segundo plano. Porque a vida espiritual fica em segundo plano. E não entre nessa paranoia de poder pensar que eu estou falando que você tem que ficar desvairado fazendo nada disso. Porque a Bíblia fala segundo a força, segundo a sua força, segundo a sua capacidade. O pouco que você faz é uma moedinha, o pouco que você faz é muito para Deus. Tem irmãos que podem ficar muito tempo, tem outros irmãos que podem só isso. É o que você pode fazer? Está ótimo. Está ótimo. Agora, o que acontece? Será que nós não estamos buscando mais o que é para a gente do que o que é de Deus? Será que a gente não está ficando contaminado numa sociedade tão materialista e nós estamos ficando materialistas também? O que está acontecendo? Será que nós não estamos ficando tão preocupados com o que é nosso, que é meu, desconsiderando que a Bíblia fala: deixa que eu cuido disso? E não, isso não significa que você não deve ir ao médico, procurar trabalho, fazer curso, mas não ficar tão ansioso. O que está acontecendo? Por que tem tanta desculpa? O que é isso? Pois bem, irmãos, fiquemos então com esta palavra que Deus colocou no meu coração. Babel ou Pentecoste? Em nome do Senhor Jesus,
Nós estamos numa direção mais de Pentecostes do que de Babel, amém, irmão? E nós vamos mais na direção de Pentecostes, de sermos uma igreja avivada, né, para florescermos onde nós estamos plantados, de sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, de continuarmos fazendo o que nós fazemos na espiritualidade, não na carne, fazemos na dependência de Deus, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, não é? E assim o Senhor tem nos abençoado, o Senhor há de nos abençoar, o Senhor tem abençoado a sua vida e o Senhor vai abençoar cada vez mais a sua vida. Amém, irmãos?